Esse não é exatamente o tipo de vídeo que eu esperava fazer, mas espero poupar um pouco do seu tempo, do seu esforço e até da sua boa vontade ao fazer você não ler o livro Transformando Palavras em Dinheiro, do Ícaro de Carvalho. E desde já quero deixar bem claro que essa aqui é uma crítica racional, ok? Eu não tenho absolutamente nada contra o Ícaro, na verdade tenho muito a favor do Ícaro. Eu acho ele um excelente copywriter, acho ele excelente, acho que ele foi muito bom para o cenário do marketing digital. E, bom, eu mesmo devo muito ao Ícaro, já que eu comecei no marketing por causa dele. Eu fui formado em Direito, né? Eu me formei em Direito e depois eu comecei no marketing por causa dele. Mas, enfim, eu quero fazer uma crítica racional sobre o livro Transformando Palavras em Dinheiro. E, bem, como eu leio muitos livros de marketing por causa da sociedade do marketing, eu quero te mostrar por que ele não é um bom livro. E, na minha opinião, não é um bom livro para ninguém, tá? Mesmo para iniciantes, eu acho que esse não é um bom livro. Então, ao longo desse vídeo aqui, eu pretendo dar razões racionais para você enxergar que esse livro não é bom e também para te dar critérios para você avaliar seus próximos livros e ver se eles são bons ou se são ruins para você. Em primeiro lugar, deixa eu te dar um panorama geral a respeito do livro. Então, o livro Transformando Palavras em Dinheiro foi escrito pelo Ícaro de Carvalho. Eu não sei se foi ele mesmo que escreveu, tá? Ele pode ter sido só o cara que assinou o livro e outra pessoa ter escrito, já que isso é muito comum no mercado de edição, né, de editoria. E parece ser o caso, já que a escrita é bem diferente, pelo menos do que eu estava acostumado quando ele escrevia nos stories, no Facebook. Então parece ter sido o caso, mas não posso afirmar. E este livro tem a headline, ou melhor, a subheadline, né, dizendo 42 lições de marketing digital e copywriting que ninguém te ensina, o que para mim já é a primeira afirmação errada do livro, já que dessas 42 lições você facilmente encontra pelo menos 30 em outros livros, em outros autores e tudo mais. Autores, inclusive, que o próprio Ícaro leu. E eu sei disso porque ele mesmo já disse que leu. Algumas dessas lições, por exemplo, são com base no David Ogilvy, né? E, então, não é que ninguém te ensina, está lá em David Ogilvy, tá? Então, eu encaro isso até como um recurso de persuasão para fazer mais pessoas comprarem o livro e não que isso seja verdadeiro. O que eu acho um problema, tá? Mas se você não vê um problema, tudo bem. E, segundo o próprio livro, existem 3 objetivos para esse livro. Mostrar que escrita e linguagem são poder, mostrar que a audiência é o que mais importa e também mostrar que a chave para o seu sucesso financeiro está no reconhecimento e no suprimento das necessidades dessa audiência. E o livro, então, ele é estruturado em 42 lições. Cada lição é um capítulo. Tem um capítulo que são 2 lições em uma só, o que eu realmente não entendi, pareceu muito forçado. Não sei se foi uma má organização do livro, mas as lições 34 e 35 estão no mesmo capítulo, lições 34 e 35, quando na verdade é uma lição só. Então me pareceu muito estranho também, parece que eles arredondaram para 42, enfim, não entendi. E o livro está estruturado de uma forma que cada capítulo ele conta uma liçãozinha. E essa liçãozinha é bastante superficial, bastante curtinha, e aí a gente chega no primeiro problema do livro. O primeiro problema desse livro, na minha opinião, é que essas 42 lições, ou elas não se fecham, ou elas são muito contraditórias, ou entre si, ou entre o que o autor está dizendo e o que o autor está praticando. Então eu vou mostrar alguns exemplos disso acontecendo dentro do livro. Então na lição número 4 do livro, por exemplo, o Ícaro comenta sobre o estilo de copywriting ter se desenvolvido por um viés mais direto e objetivo, justamente porque as pessoas têm cada vez menos tempo. E para mim isso é uma grande contradição com o que ele mesmo faz na sua vida, já que ele é o copywriter mais famoso pelos textos longos, desde aquele texto do empreendedor de palco, até passando pelos seus textos do Facebook, até chegar às suas longas sequências de story. E hoje em dia, o próprio Ícaro já migrou para o YouTube, que tem um formato mais longo. Inclusive, o seu último lançamento foi bem contado numa narrativa que não era direta e objetiva exatamente. É claro que eu entendo que desde que ele escreveu, ele pode ter aprendido outras coisas. Mas ainda existem esses primeiros motivos que eu dei. Bom, ele era o cara famoso pelos textos longos e bem escritos. Ele não tinha exatamente uma copy direta e objetiva para convencer as pessoas. Ele contava boas histórias, ele tinha bons argumentos e ele fazia boas sequências, bons textos no Facebook. E ele ficou famoso exatamente por isso. Outra lição que me parece muito contraditória nesse livro é a lição número 9, em que ele diz que a estrutura do anúncio
importa muito menos do que o conteúdo, o discurso. Quando, na verdade, a gente sabe que existe uma indissociação da forma e do conteúdo. Você não escreve a mesma coisa em todas as plataformas, em todos os tipos de anúncio. Você escreve uma coisa para cada plataforma, uma coisa para cada estrutura de anúncio. Isso porque forma e conteúdo, principalmente no marketing, eu acho que isso é muito óbvio no marketing, estão juntos. Você pensa nas duas coisas ao mesmo tempo. Você não vai querer escrever um carrossel de 500 fatias. É impróprio para a rede. Então, bom, a forma e o conteúdo estão ligados. Você só pode pensar num conteúdo que tenha um número de fatias razoável para dentro daquela estrutura. Então veja como uma afirmação como essa, que parece inofensiva, pode me guiar a pensar que uma VSL de 50 horas é boa, desde que eu tenha um bom discurso para aquelas 50 horas. Quando, na verdade, você tem que considerar o viés da mídia também, né? Antigamente, por exemplo, você tinha discursos presidenciais que duravam 9 horas. Hoje em dia, nenhuma pessoa está disposta a colocar 9 horas do seu dia em uma única coisa. E para mim, outro ponto do livro, só para destacar os maiores, né? Para mim, outro ponto do livro que me parece extremamente arrastado é o começo, em que o Ícaro tenta definir o que é copywriting. E para ser bem honesto, eu já resumi muitos livros, né, para a sociedade do marketing. E eu já estudei muitos livros, já dei aula sobre muitos livros. E para ser muito franco com você, até agora eu não consegui inteligir a definição de copywriting que está no começo desse livro. Eu não consigo pegar aquilo e resumir. Eu não consigo dizer o que ele estava dizendo. Eu não consigo explicar para você. Porque é uma definição tão carente de significado que é impossível de você colocar em debate. O segundo problema desse livro, na minha opinião, é que, apesar de o Ícaro ter dito que o objetivo do livro são aqueles 3 que eu comentei, então, mostrar que escrita e linguagem são o poder, mostrar que a audiência é mais importante do que o dinheiro, e mostrar que você tem que suprir a demanda dessa audiência, apesar de existir esse objetivo lá no começo do livro, várias lições não cumprem esse objetivo. Existem várias lições que estão totalmente deslocadas de qualquer um desses 3 objetivos centrais. Vou dar um exemplo aqui também. Então, um dos exemplos é a lição número 8, em que ele diz que o humor é perigoso, né? Você, às vezes, pode colocar humor e as pessoas não comprarem de você. E beleza, talvez seja uma informação útil, uma lição útil. Mas percebe que ela não tem nada a ver com nenhum dos 3 objetivos principais do livro. O que começa a fazer com que o livro fique todo quebrantado. Você não encontra a unidade do livro. E, aliás, a lição antes dessa, a lição número 7, é sobre você aprender com seus erros e aprender também com os erros dos outros. O que também não tem nada a ver com esses 3 objetivos iniciais. E, de novo, pode ser uma lição útil, mas por que você colocaria ela dentro de um livro cujo objetivo não é o de dizer isso? E talvez você esteja pensando, né? Mas não tem nenhum problema, são lições interessantes e bacanas. Só que, na verdade, tem problema. E isso leva a gente para o terceiro problema desse livro, que é o de ele não servir para nenhum nível de profissional, muito menos para iniciantes. E por quê? Porque se eu quero atingir iniciantes, o que o iniciante precisa? O iniciante precisa de uma boa estrutura, de uma estrutura clara, que pode ser aplicada sem dificuldade, sem depender de ele conhecer um monte de coisas. E quando, na verdade, eu faço várias lições subjetivas, não diretas, lições que não têm a ver com o propósito do livro, que às vezes nem tem a ver com copywriting e marketing digital, eu só confundo ainda mais esse iniciante. Então, quando o iniciante está lendo essas lições aqui, por elas serem muito abertas e por elas não terem uma estrutura clara, ele, na verdade, não consegue levar isso para a prática diária dele. Em vez disso, ele vai só acumulando um monte de conhecimento, entre aspas, inútil. Porque se ele não pode ser acessado e aplicado, ele não serve de nada naquele momento. O iniciante não precisa de coisas que ele não consegue aplicar. E se a gente for para um nível maior, então para um pleno ou para um sênior, esse livro é ainda pior. Porque além de ele não ter estrutura, e além de as lições serem superficiais, a linguagem e o conteúdo não acompanham as habilidades desses profissionais. Então, eu acredito que ninguém se beneficia de ler esse livro. O iniciante não se beneficia porque não existe uma estrutura clara para ele aplicar. E o profissional mais pleno ou mais sênior não se beneficia porque não existe conteúdo que ele não tenha visto em outros lugares. E, principalmente, é só uma perda de tempo. Ele só está vendo uma nova linguagem a respeito das coisas que ele já conhece. O quarto motivo pelo qual eu não acho esse um livro bom
é que ele não adiciona nada à conversa de marketing. Então esse livro, na verdade, ele parece ser uma grande coletânea de pequenos pensamentos do Ícaro, só que esses pensamentos já são baseados em outros autores, em outros livros que ele leu e que ele aprendeu. Então o que acontece? Você tem uma situação estranha em que o próprio Ícaro fica citando vários autores ao longo do texto, né? Então, o que parece, né? Parece um grande vídeo de react, né? Você já deve ter visto vídeo de react. Então, quando você está reagindo, você está só vendo o vídeo, só que aquele vídeo já está disponível em outro lugar. Você não está adicionando nada ao vídeo. Você está só mostrando o que você acha daquele vídeo. E parece que é exatamente esse o caso Transformando Palavras em Dinheiro. Não é nada adicionado à conversa de marketing. Você não consegue aprender, de fato, a fazer nada. Você não fica melhor em branding, você não fica melhor em copywriting, você não fica melhor exatamente em marketing. Você só revisa coisas que já estão por aí, só que ainda revisa de uma maneira superficial e sem estrutura, o que prejudica ainda mais o seu aprendizado. E o quinto motivo pelo qual eu acho que esse não é um bom livro para você aprender marketing é o fato de que o formato do livro não foi muito bem aplicado. Você tem outros livros que têm exatamente esse mesmo formato, em que cada capítulo é uma pequena lição. Então você tem, por exemplo, o Marketing de A a Z, do Philip Kotler. Você tem o Mago da Publicidade, do Roy Williams, que é uma trilogia, inclusive. Ele fez vários livros nesse formato. Só que a grande diferença é que tanto nos livros do Kotler quanto no do Roy Williams, a gente vê um formato que funciona porque cada lição ela é realmente concentrada com um ensinamento, baseado numa experiência. Então, ela ainda assim pode ser entendida, contextualizada e reaplicada. O que não acontece no livro do Ícaro, exatamente pelo motivo que eu falei de as lições não serem fechadas ou serem contraditórias. Mas, para não falar que esse livro é de todo ruim, ele tem alguns pequenos insights até que você poderia ter até em outros livros, mas também para esse não ser um vídeo de só eu falando mal desse livro, eu vou trazer aqui alguns insights que podem te ajudar, que estão dentro desse livro, e vou te indicar também o livro, outro livro que você pode ler a respeito desse assunto e que vai adicionar muito mais conhecimento aí na sua cabeça. O primeiro insight desse livro é pesquisar o seu público-alvo, mas não de uma maneira estreita, como a gente costuma fazer. Então, quando a gente está pesquisando o público, a gente geralmente faz perguntas que atinem ao nosso produto. Então, se, por exemplo, você está vendendo um curso de emagrecimento, você geralmente vai perguntar só se as pessoas conseguem emagrecer ou não, se as pessoas têm dificuldade para emagrecer, se elas gostam de comer X, Y ou Z. Mas você raramente vai perguntar, por exemplo, se eles têm uma opinião política. O que eles pensam sobre trânsito, o que eles pensam sobre entretenimento, o que eles pensam sobre o atual cenário de coisas no Brasil. Só que às vezes são essas coisas que vão fazer você ligar alguns pontos que te permitem ter um novo jeito de fazer a coisa, né? Uma nova visão sobre como abordar esse público e então convertê-lo. Então, como eu falo, inclusive, lá na aula magna do marketing, que eu dou mais ou menos a cada mês, as pessoas valorizam as coisas em uma listinha, né? Então, para algumas pessoas, a família é mais importante, depois religião, não sei o quê. Para algumas pessoas, o mais importante é se aparecer, né? E o que acontece? Se você não sabe o que as pessoas mais valorizam, então, por exemplo, se é a família, você está perdendo uma grande oportunidade de ligar o seu produto à família. Então, se, por exemplo, eu vendo curso de marketing, o que eu posso fazer é, em vez de fazer uma abordagem centrada em marketing, em técnica de marketing, eu posso dizer, olha, aprendendo isso aqui sobre marketing, você pode ganhar mais dinheiro e assim dar uma vida melhor para a sua família. Então, você consegue ligar as coisas de uma maneira muito melhor quando você pesquisa o seu público de uma maneira ampla e não de uma maneira estreita. Então, esse é um insight muito legal desse livro aqui, que também está no livro do Ogilvy. Ou é no Confissões de Publicitário, ou é no Sobre Propaganda, ou é nos dois, tá? Porque o Ogilvy ele se repete bastante entre esses dois livros. Mas enfim, faça uma pesquisa ampla a respeito do seu público para entender o que ele pensa sobre várias coisas e não só sobre aquilo que você vende. O segundo insight também está lá num livro do Ogilvy já. E, inclusive, eu acho que dentro do livro Transformando Palavras em Dinheiro, o Ícaro cita diretamente aqui o Ogilvy. Então, segundo o Ogilvy, as pessoas mentem. Então, não adianta você fazer uma pesquisa de público esperando receber as respostas mais verdadeiras. Se você perguntar para a pessoa, você tem dificuldade de emagrecer? Talvez ela diga não. Mas a verdade é que ela tem, caso contrário, ela não estaria procurando você. Então, nunca leve a ferro e fogo o que as pessoas dizem, porque elas não sabem o que elas querem. Na verdade, elas esperam que você mostre o que elas devem querer. E o último insight, para mim o insight mais
interessante, talvez, esse livro, mas que estão em outros livros também de marketing, é o insight de que você tem que imaginar, você tem que prever, ou você tem que entender quem o seu lead, quem o seu público aspira ser. Essa é a maneira mais segura de você prever os movimentos do público. Por quê? Porque geralmente nós agimos imitando. Então, se você já viu outros vídeos aqui no canal, você já deve ter visto eu falando sobre teoria mimética, né? Sobre mimetismo. E o fato é que nós, seres humanos, estamos imitando as pessoas. Então, se eu sei que o meu público aspira a ser como uma pessoa, então é só eu fazer com que a minha oferta, a minha comunicação, me inclinem a ser exatamente essa pessoa. É por isso, por exemplo, que você consegue ver claramente a distinção de públicos entre um Ítalo Marcilli e um Thiago Finch. Você consegue ver claramente a distinção de público entre um Ícaro de Carvalho e um Ryan dos Santos. A verdade é que todo mundo desses 4 aqui talvez queira dinheiro, mas cada um quer dinheiro do seu jeito, porque cada um aspira a ser um tipo de pessoa. Então isso é muito legal de você fazer. Sempre que você for atacar um público, se pergunte: quem é o maior modelo desse público? Quem esse modelo mais quer ser? Porque aí tudo fica previsível dentro da sua comunicação e da sua oferta. Então essa foi a minha opinião sobre o livro Transformando Palavras em Dinheiro, do Ícaro de Carvalho. E eu não considero que esse seja um livro no qual você deve investir o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço. Em vez disso, eu acho que você poderia colocar todos esses recursos em livros bem melhores, que já estão no mercado há muito mais tempo e que se provaram pelo tempo como bons livros, tá? De qualquer forma, se você já leu esse livro e tem alguma opinião sobre ele, coloca aqui nos comentários que eu quero ver o que você achou desse livro.